Equipes que amamos. Acharam que eu tinha parado com a série? Negativo, é que nesse ano eu tô produzindo o triplo do conteúdo. Mas a série não acabou e não vai acabar. Até aqui a gente já falou da Minardi, da Jordan, da Benetton, da Red Bull, da Andrea Moda e da Ferrari numa tetralogia, que é o primeiro longa-metragem desse canal com 2 horas e 7 minutos sobre a equipe vermelha. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição, aliás eu vou deixar o link da playlist e lá você acha todos, beleza? E hoje nós vamos falar de uma equipe que durou 2 temporadas, ou nem isso, produziu um carro lindo que eu já comprei a miniatura e ela vai aparecer aqui no segundo semestre, e que foi marcada por falta de grana, tragédia e a aparição de uma pessoa física que entrou como investidora para bancar as despesas. É da breve e nanica Syntec que nós vamos falar hoje no Splash and Go. A Syntec foi uma equipe britânica de Fórmula 1 que competiu as temporadas de 94 e 95. E claro que eu vou contar a história do seu fundador, o engenheiro Nick Wirth, mas de cara eu também preciso falar do outro fundador, Max Mosley. Sim, o então presidente da FIA era sócio da equipe. Nem me pergunte sobre conflito de interesses, mas você já vai entender tudo, porque a história da Syntec propriamente dita vem de antes mesmo do fundador resolver criar um time. Mas calma, repito, você vai entender. Vamos aos sujeitos. Nick Wirth é um engenheiro britânico que trabalhou na Fórmula 1 por muitos anos. Nascido Nicholas John Peter Wirth em 1966, ele graduou-se em engenharia mecânica e começou a trabalhar na Fórmula 1 em 1988 pela equipe March, que teve como um dos seus fundadores, ora, Max Mosley, lá nos anos 70. Ele, Wirth, foi um dos aerodinamicistas debaixo da direção técnica de Adrian Newey quando ele esteve na March, tendo sido quem liderou o projeto da suspensão ativa da equipe que ficou pronto em 89, mas eles não tiveram grana para executar. Em 89 mesmo, ele sai da March e ele e Mosley fundam a Syntec Research. Inicialmente, a ideia era constituir um escritório de projetos e produzir sob demanda para outras equipes da Fórmula 1 e demais categorias, peças, túneis de vento, chassis, basicamente terceirizar a parte de projetos para equipes que não tinham grana para ter o time interno. Nesse período eles prestaram serviços de consultoria para várias equipes da Fórmula 1 como Benetton, Sauber e Ligier, equipes da Indy, da Fórmula 3000 e foram encarregados então pela BMW de construir um carro para o seu esperado retorno à Fórmula 1. E eu já volto com Wirth e a Syntec. Max Rufus Mosley foi empresário, advogado e tentou ser piloto de corridas. Foi então fundador e coproprietário da March Engineering. O nome March, inclusive, contém as iniciais de todos os sócios fundadores: Max Mosley, Alan Rees, Graham Coker e Robin Hurd. Mosley cuidou da parte jurídica e comercial da equipe entre 69 e 77, quando virou presidente da Associação dos Construtores da Fórmula 1, a FOCA, e tornou-se um braço direito de Bernie Ecclestone. Encurtando a história, por meio dessas conexões e dos relacionamentos construídos ao longo dessas décadas, ele torna-se presidente da FISA com a queda de Jean-Marie Balestre. Eu odeio ele. Pois bem, eu disse que a história da Syntec vinha de antes da própria decisão dos fundadores de criar uma equipe, certo? Graças aos esforços de Bernie Ecclestone, com seu cupincha Max Mosley presidindo a FIA, o Group C implodiu. E isso foi muito conveniente porque a categoria vinha fazendo sombra à Fórmula 1 e atraindo muitas fabricantes como Toyota, Mercedes e Peugeot. E a BMW planejava entrar no Group C. Já em fevereiro de 1990 surgiram rumores no paddock que a BMW pretendia entrar na Fórmula 1 em 91 ou 92 com equipe própria. Eles já tinham, lembre-se, fornecido motores para Brabham lá nos anos 80, mas a ideia agora era uma equipe deles de cima a baixo. Nick Wirth, então, e seu escritório de projetos, a Syntec, foi responsável por produzir o BMW S192, mas a fabricante alemã suspendeu seus planos para a Fórmula 1 durante a temporada de 91 sem nenhuma justificativa e deu então a Wirth uma nova tarefa: projetar o seu carro para entrar na DTM. Foram eles que projetaram a BMW M3 E30. Nessa mesma época, no meio de 91, Enzo Coloni deixa a Fórmula 1 após mais uma temporada desastrosa, quando eles não conseguiram classificar-se para nenhum grande prêmio. Vendo isso acontecer, o empresário italiano Andrea Sassetti compra a massa falida da Coloni no final de 91 e funda a Andrea Moda. Vai vendo como as histórias entrelaçam, e eu já falei da Andrea Moda nesse vídeo aqui que tá lá na playlist de equipes que amamos. A Andrea Moda entra na temporada de 1992 com o Coloni C4 atualizado para C4B. Mas então Andrea Sassetti compra os projetos do BMW S921. Nunca ficou claro se comprou da própria fabricante
ou de Nick Wirth e substitui então o C4B ex-Coloni pelo Andrea Moda S921. Não mudaram nem o nome do projeto. A Andrea Moda deu aquele baita rolo e acabou sendo despejada da Fórmula 1 por sujar a reputação do esporte. Assiste o episódio que vale muito a pena. Seu dono, Andrea Sassetti, respondeu acusações, acabou sendo preso, libertado e envolveu-se num tiroteio em um dos seus restaurantes. Há quem diga, inclusive, que foi uma tentativa de executá-lo. Mas aí, pouco tempo depois da Andrea Moda ser banida da Fórmula 1, o projeto originalmente da BMW reaparece com novos donos. Surge uma equipe espanhola liderada por Jean-Pierre Mosnier e Adrian Campos, mas registrada sob bandeira britânica, que anuncia planos de entrar na Fórmula 1 para 1993. O nome oficial seria Escuderia Bravo F1 Espanha, abreviado Bravo F1. E eles tinham um orçamento estimado em 3 milhões de dólares. A título de curiosidade, a Andrea Moda, que é considerada uma das piores equipes da história da Fórmula 1, tinha, estima-se, 6 milhões de dólares para gastar em 92. E deu no que deu. A Bravo seria, era o plano, patrocinada por um empresário espanhol entusiasta de corridas, dono da marca El Mondo e também de uma grana do governo espanhol. Em razão do orçamento minúsculo, a equipe tinha apenas 6 engenheiros trabalhando no Bravo 931, que era o Andrea Moda 921 do ano anterior. Eles chegam a conversar com a Mugen Honda, com a Lamborghini, com Brian Hart e seus motores Hart, mas acabam assinando com John Judge porque era o mais barato. Num grande revés para a equipe, em novembro de 92, um dos seus fundadores, Jean-Pierre Mosnier, morre de câncer aos 46 anos de idade. Isso acaba afetando os planos da equipe Bravo, mas não os interrompe. A equipe chega a conversar com alguns pilotos de quem a gente ouviria falar para os seus carros na temporada de 93. Damon Hill, Nicola Larini e Luca Badoer. Eles chegam a fazer uma apresentação em 1993 com Jordi Genet anunciado como um dos pilotos. E o modelo em escala é exibido, o Bravo 931. O esquema de cores seria um azul claro com linhas vermelhas e as asas roxas, e que Genet testaria o carro ao longo de 1993 para entrar então em 94. E se você a essa altura está se perguntando, sim, Jordi Genet é irmão de Marc Genet, que depois apareceria na Fórmula 1. A Bravo estava inscrita para correr a temporada de 93 e quando percebe que a grana não vai dar, desiste. A FIA então retém o depósito calção necessário no ato da inscrição e para a grana não ir para o espaço, eles prometem que correrão 94. Mas aí, como a gente sabe, eles não correram 94. Por quê? Por falta de grana. O outro sócio da equipe, Adrian Campos, depois até tentaria com a Espanha HRT lá em 2010. Mas aí, com 3 anos de idade, aquele design originalmente da BMW reaparece no movimento da FIA e da Fórmula 1 para evitar um grid potencialmente esvaziado em 94 ou 95. Porque no final de 93 fecha as portas a escuderia Itália. A Lotus ia mal das pernas, assim como a La Russe. E a própria March tinha baixado as portas no final de 92. Eles chegaram, inclusive, a se inscrever para 93 e usariam uma versão C do carro de 91. Mas depois desistem, a Fórmula 1 e a FIA percebem que precisam então fazer alguma coisa. Eles olham ao redor das opções disponíveis, sobram duas, a Syntec e a outra seria a Pacific. Nick Wirth então anuncia a intenção de entrar na Fórmula 1 utilizando o modelo da Syntec 941, que era o Bravo 931 redesenhado. O que nos traz a 1994 e ao aparecimento da Syntec no grid. O projeto feito por eles sob encomenda para a BMW já tinha passado por várias mãos, a única que efetivamente foi para a pista foi a Andrea Moda e deu no que deu, e agora eles pegavam o carro que eles mesmos tinham desenhado e iam então para a pista. Como pilotos, antes do final de 93, David Brabham é anunciado em um dos seus carros, e no outro, Andrea de Césares chega a ser especulado, e o brasileiro Gil de Ferran, que na época estava tentando entrar na Fórmula 1. Jean-Marc Gounon, que tinha feito o final da temporada de 93 na Minardi, também chega a ser considerado, mas a vaga acaba ficando com o austríaco não tão jovem de 33 anos de idade, Roland Ratzenberger. Ele começou a carreira na Áustria, foi campeão de Fórmula Ford no seu país e do Campeonato da Europa Central em 85. Também tinha sido vice do Festival da Fórmula Ford em Brands Hatch em 85 para vencer em 86. Ele corre na Fórmula 3 sem muito sucesso e pula para os GTs e Endurance nos próximos anos, fazendo algumas aparições em Le Mans e numa delas, em 1990, divide o carro com o brasileiro Maurício Sandro Sala, mas abandona. Em 90 e 91 ele faz temporadas no Japão, onde consegue juntar uma grana subindo para a Fórmula 3
mil japonesa quando vence até corrida em 92. Tendo começado carreira mais ou menos na geração de Johnny Herbert, que chegou à Fórmula 1 em 89, e Ed Irvine, que chegou em 93, Ratzenberger mirava chegar lá e sabia que era o mais velho da turma. Anteriormente, ele tinha estado perto de fechar com a Jordan 7-Up de 91 para fazer a temporada, mas faltou basicamente grana. Entra em cena então a empresária Bárbara, eu não vou tentar pronunciar seu sobrenome. Barbara Belau. Muito prazer. Ela residia em Monte Carlo e agenciava atletas e artistas. Conheceu o Roland e achou que os resultados que ele tinha no Japão eram suficientes para bancar o começo do ano de 94. E ela deposita $500 mil na conta da Syntec. O acordo valia para 5 primeiras corridas. No outro carro, David Brabham, conhecido do canal, já entrevistamos ele, link aqui embaixo na descrição, filho do tricampeão mundial australiano Sir Jack, que já tinha feito uma primeira temporada em 1990 a bordo de um carro que levava o seu sobrenome. O plano, claro, era tentar crescer de maneira estável durante 2-3 anos para tentar alguma coisa, como ele mesmo conta. It was obviously a car to be probably developed in the project to be grown in a 3 or 4 years project, I guess. But no one better than yourself to tell what was the forecast and the expectations beginning that season. What was the mood and what you saw and wondered for the rest of the season? Yeah, I think with any sort of new project like that, there's such a great buzz around. Everything's new. The teams come together. It's a brand new car, and of course, yes, you're right. There was a long-term view of where we were going to get to. Year one was always going to be a challenge. Obviously, it turned into a bigger challenge not long into the season with Roland dying, so that knocked us all back a lot. A equipe assegura então o fornecimento de motores Ford HB V8 da Cosworth e um super bacana patrocínio da MTV europeia que deixa o carro maravilhoso. O projeto inicial de Nick Wirth incluía inclusive suspensão ativa que acabou sendo banida. Com isso eles acabam tendo que reverter o Syntec S941 para algo bem mais conservador. O carro era naquela temporada o mais pesado do grid, muito acima do limite mínimo, e tinha uma caixa de câmbio que incluía uma alavanca. A equipe contava com 35 funcionários, 10% da estrutura da Ferrari na época. Para a temporada de 1994, 28 carros estavam inscritos e o grid comportava no máximo 26. Então toda vez, 2 ficariam de fora. Para a primeira prova do ano no Brasil, Brabham se classifica, mas Ratzenberger não. O outro de fora era a Pacific de Paul Belmondo, e sim, ele é filho do astro do cinema clássico Jean-Paul Belmondo. Na corrida, Brabham leva o carro ao final para um 12º lugar, 4 voltas atrás da ponta. Em Aida, na segunda prova do ano, Ratzenberger, por ter corrido muito tempo no Japão, era o único do grid que já tinha andado no circuito e consegue se classificar em 26º e último. Brabham coloca o carro em 25º, 1,8 segundos à frente do companheiro. Na corrida, Ratzenberger consegue levar o carro ao 11º lugar, 5 voltas atrás da ponta, e seu companheiro abandona. E então, Imola. Na classificação na sexta, Brabham faz um 27.607, Ratzenberger chega perto com um 27.657 e Belmondo fica atrás dos dois com um 27.732. No sábado, Brabham melhora para um 26.817, Belmondo faz um 27.143 e Ratzenberger chega a registrar um 27.584 antes do seu acidente. A razão da batida foi a quebra da asa dianteira que cedeu e seu carro voou então direto contra o muro externo da curva Villeneuve, 600 metros adiante de onde seria o acidente do Senna no dia seguinte. Sua batida, inclusive, pode ser considerada mais impressionante que a de Senna pela forma com que sua cabeça pendeu já na sequência da batida, com o monocoque danificado aparecendo inclusive seu cotovelo para fora. Essa é a única imagem que eu vou pôr aqui. Há o relato não confirmado de que na volta anterior ele teria pego uma zebra que danificou a asa dianteira e, animado com a melhora dos tempos que vinha conseguindo, decidiu dar mais uma volta quando a equipe tinha chamado ele para entrar. Essa pegada na zebra poderia explicar a falha na asa dianteira? Nunca saberemos. Com a confirmação da sua morte, a equipe volta-se para Brabham e diz para ele que estava nas suas mãos decidir se eles correriam ou não. O que ele contou aqui no canal. When 94 comes to mind, they knew one of the people that was closest to the center of the storm without being the ones involved in the accident actually. What comes to mind after all these years? Yeah, I mean, look, it was tough for us, obviously, because, Roland was a teammate and, part of the team.
and part of the motorsport fabric. Obviously, you talked about Ruben's accident prior to that, and then Ayrton in the race. It was such a black weekend. It sent Formula One backwards a long way. Mentally, it was tough to get through. Not having dealt with that before. I ended up choosing to race on the Sunday purely because I felt the show had to go on. I had to do it for the team to lift them, and the next few races were very, very tough mentally for all of us. Brabham corre, tem uma falha na direção e acaba abandonando a corrida. A morte de Ratzenberger interrompe as conversas que ele e Bárbara vinham conversando com patrocinadores que tinham gostado das suas performances até ali. E ela acaba se impressionando com a postura da equipe que segura a onda e decide tocar o barco. Tanto que mesmo com a morte de Ratzenberger, que então não estaria a bordo do carro para cumprir o resto do contrato, ela decide não pedir a grana de volta e decide investir na equipe que consegue com seu dinheiro sobreviver em 1994. E os carros que desde o começo do ano estavam curiosamente adesivados com o nome Bárbara passam a ostentar sua marca em lugares cada vez maiores. O nome já tinha aparecido na asa dianteira, passa para o airbox, depois vai para o side pod e terminaria em 95 na asa traseira. Mas as dificuldades seguem enormes. Para Mônaco eles correm com um só, Brabham classifica o carro em 22º na frente das duas Pacific, com as duas Sauber não largando em razão do acidente de Karl Wendlinger na sexta-feira e acaba abandonando. Em Barcelona a equipe vai com dois carros para ver de novo um dos seus pilotos machucar-se gravemente num acidente. Para o carro de Ratzenberger, eles tinham recrutado Andrea Montermini. Ele faz o 28º tempo na primeira classificação na sexta e no sábado tem um violento acidente, quebrando os dois tornozelos e ficando de fora da corrida. Brabham consegue terminar a corrida em 10º. Seria o seu melhor resultado na Fórmula 1, mas não o melhor da Syntec. Calma que a gente chega lá. Por causa da necessidade de grana, ao longo do ano eles vão alternando pilotos no outro carro. Eles correm de novo só com um no Canadá e David é 14º depois de classificar-se em 25º, à frente das duas Pacific. E Jean-Marc Gounon assume o carro na França. Brabham é 24º, colocando para trás as duas Pacific e uma Larousse, e Gounon é 26º. Na corrida, Brabham abandona e Gounon consegue um 9º lugar, 4 voltas atrás, mas à frente da Tyrrell de Mark Blundell. A grana era curta, os salários eram pagos com atraso e os fornecedores reclamavam. Um dia, a Bárbara em pessoa teve que ir ao supermercado comprar alimentos e bebidas porque o serviço de buffet que todas as equipes contratam tinha sido cancelado por falta de pagamento. Eles vão catando alguns resultados, sempre com muitas quebras, sempre andando lá atrás e terminando a corrida sempre com 4 ou mais voltas da ponta. Mas o carro feito por Nick Wirth era pelo menos bem construído e tinha alguma confiabilidade numa época que todo mundo quebrava demais. Gounon correria 7 provas, abandonando em 3 e fazendo um 9º na França, um 11º, um 15º e um 16º. Precisando de grana, a equipe traz o italiano Domenico Schiattarella, que faz uma prova e é substituído por Taki Inui no Japão. Já falei dele nesse vídeo aqui. E Schiattarella volta para encerrar o ano. No outro carro, Brabham faz as 16 provas, abandona em 10 e conclui o ano com aquele 10º lugar como melhor resultado, marcando ainda um 11º, 2 12º, um 14º e um 15º. O ano acaba, a equipe precisa de grana e de um jeito de sobreviver. Qualquer coisa servia e Nick Wirth usa suas conexões com a Benetton para conseguir um acordo de apoio técnico. Não era pouca coisa, a Benetton era uma equipe estabelecida que desde 89 incomodava as grandes e tinha acabado de ser campeã. O trato era fornecimento de caixa de câmbio, parte eletrônica e suspensão de graça ou muito baratinho, e em troca eles colocavam para Flávio Briatore e Jos Verstappen em um dos carros. Como a outra vaga teria que ser paga para garantir o orçamento, David Brabham é avisado: ou você arruma uma grana e fica com o carro, ou a gente vai leiloar para quem paga mais. Ele não tinha para pagar e tchau. But the finances again were a massive problem, and that's where at that point the opportunity to stay in Formula One just wasn't there. You know, they needed lots of money or technical support that saved them money, which is why Jos Verstappen ended up getting the drive, because Benetton provided a lot of technical support that didn't cost anything. So, as a team trying to struggle and get through, you've got to look for every deal, and
You know, it was like, okay, I can't provide any of that. So I went off to do British touring cars instead. A equipe então vem com Jos Verstappen e Schiattarella para 95. A grana seguia muito curta e o carro basicamente aquele da BMW com algumas atualizações. Bárbara coloca mais alguma grana aumentando sua participação e também seu nome cresce em espaços cada vez maiores no carro. Àquela altura, em reuniões com patrocinadores, ela já era apresentada como presidente da empresa, embora não tivesse um cargo específico. Mas era bem relacionada e era nela que a equipe apostava sua sobrevivência. Em 95, para fazer companhia à Syntec e a Pacific lá no fundão, surge a Forte Corse. O grid ganha 2 carros, mas perde 4, porque fecham as portas Larus e Lotus. O que significava que a partir dali todo mundo em tese poderia largar. Surgiu então um problema. A Fórmula 1 e Bernie Eccleston queriam entregar um show de qualidade e para isso um nível mínimo era necessário. Com o grid agora comportando todos os inscritos, surgiu o receio de que as nanicas com seus orçamentos menores tivessem agora uma boa desculpa para não investir quase nada, porque largar era garantido. É proposta então a regra dos 107% para o começo de 95, que sofre vetos de Forte Corse, Syntec e Pacific. Ainda assim, ela seria votada e no meio do ano recebe todos os votos a favor, menos Forte Corse e Pacific, e então acaba sendo implementada para 96. Mas aí você pode me perguntar, e a Syntec votou a favor? Furou a greve? Nada disso. É que a Syntec não viveria para chegar no dia da votação que aconteceu na Hungria. Ela fecha as portas antes. Eles começam o ano com um duplo abandono no Brasil. Tio Jos classifica em 24º e Schiattarella em 26º, os dois 7.2 e 8 segundos atrás de Damon Hill, respectivamente. Entende agora o porquê dos 107%? O tempo do Hill foi 1:20.081, arredondando 1:20, o que dá 80 segundos, 60 mais 20. 7% de 80 dá, se eu não me engano, 5.6 segundos. Portanto, eles não se classificariam, como não se classificariam os carros da Pacific e da Forte Corse. Na Argentina, as duas sessões de classificação acontecem no molhado e Verstappen classifica em 14º e Schiattarella é 20º. Na corrida, Verstappen abandona com uma falha na caixa de câmbio, mas Schiattarella cruza a linha de chegada com o 9º lugar. 9º e último, mais 9º. Outros dois carros cruzam a linha de chegada, mas não são considerados no resultado final. Moreno e Diniz que concluíram com 9 voltas de atraso. Os dois não completam a corrida em Imola quando a Fórmula 1 volta lá pela primeira vez depois de um ano e terminam em 12º e 15º na Espanha. Liderada por Bárbara, eles estavam à procura de novos patrocinadores e ela chega a dizer na imprensa que um holandês bilionário estava interessado em investir na equipe por causa de Jos Verstappen. Quando a equipe está prestes a embarcar para Mônaco, a falência é iminente. Eles quase não embarcam por falta de grana para as passagens aéreas. Como os patrocinadores holandeses acabam não vindo, a equipe baixa as portas e vai negociar então com o Bernie Eccleston, porque a ideia era não embarcar para o Grande Prêmio do Canadá e tentar arrumar um patrocinador para concluir o ano. Só que na época uma equipe que faltasse sofreu uma multa de $300 mil. Sem ter muito o que fazer, Eccleston acaba perdoando a multa. Mas o esperado patrocinador não aparece e a Syntec desaparece. Bárbara ainda daria as caras na Fórmula 1 em 97 e 98 tentando comprar uma participação da Tyrrell quando essa dava os seus últimos suspiros. Mas essa é uma história para outro dia. Terminava ali a curta, dramática, mas curiosa trajetória da Syntec, que basicamente fez um carro só projetado para BMW lá em 92, que fez 2 temporadas na Fórmula 1, ou vá lá, 1 1/3, mordeu 2 nonos e um 10º lugar que teriam lhe rendido inclusive pontos e que correu com aquele lindíssimo logo da MTV. Gostou de saber dessa história? Eu aprendi muito pesquisando. Então, deixa o like que é de graça, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, quebra essa pra mim. A sua inscrição e seu like são muito importantes, assim como compartilhar em grupos de WhatsApp e, claro, assinar o canal se você quiser. Nós temos um programa de membros do canal pelo botão aderir, ou seja membro, ou pelo link lá na descrição. Com ele você me apoia e esse é meu trabalho. Eu vivo de produzir conteúdo de Fórmula 1 para vocês. Pelos 3 planos, Lawrence Stroll, Paddock Pass e Super Licença, você tem benefícios como ver os vídeos em Premiere e ter prioridade de resposta nas lives. Além disso, concorre a brindes que sempre que tem por aqui eu sorteio. E a galera do Paddock Pass e do Lawrence Stroll tem um grupo de WhatsApp comigo, com o Houston e com 160 e tantos demais, e é muito divertido. A nossa liga, inclusive de jogar online, vai começar por lá e será sempre fechada para membros. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.